Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Minha última palestra desse ano, tá? Mas eu já recebi o calendário. Ano que vem eu tô aqui de novo. Isso é bom, né? Oh, eu também gosto. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Agradeço imensamente. Adoro ver todos vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. A palestra que eu preparei para hoje é uma palestra para a gente começar a rever um pouquinho o que a gente fez no ano, tá? Então eu vou, como uma boa professora, a gente sempre faz revisão no final do ano, né? Para dar a prova final. Vamos ver se vocês vão tirar boa nota no final, tá bom? Vou fazer uma revisão das minhas palestras, tá? Por isso que chama Revendo Conceitos e Renovando Atitudes. Vamos ver se a gente vai ter condição, então, de começar 2025 renovando as nossas atitudes, a partir de todos os conceitos que nós vamos rever, tá bom? Eu vou rever um pouco as palestras que eu fiz neste ano, mas tem uma palestra que eu quero fazer antes de tudo, que é de 2023, porque para a gente renovar as nossas atitudes, nós precisamos também rever os nossos hábitos. Essa é a grande questão de tudo que eu vou falar hoje para vocês. Então presta bastante atenção nesse primeiro, que depois no final eu vou retomar, tá bom? Então, para a gente renovar nossas atitudes, a gente precisa primeiro rever os nossos hábitos. Por quê? Porque, na verdade, o homem é o único animal que pensa. Nós somos o único animal que pensa. Nenhum outro animal pensa. Eles agem por instinto, por condicionamento, mas eles não pensam realmente como nós pensamos, né? O nosso pensamento é a nossa ligação com o mundo espiritual. Então, nós somos o único animal que pensa. Mas, atualmente, parece que o homem não está usando o seu pensamento para viver bem. Não está conseguindo pensar bem para viver bem, né? Isso porque, na medida que o homem foi desenvolvendo a sua capacidade de raciocinar, né, ele foi perdendo um pouco o hábito de pensar com equilíbrio. E buscar com esse pensamento equilibrado novos horizontes com ações mais edificantes. A gente não ouve sempre as pessoas falarem assim: eu fiz uma besteira, eu não estava nem pensando na hora. As pessoas não falam isso? É mentira. Estava pensando sim, só que não estava pensando com equilíbrio. Aí é que está a grande questão. Então, o homem aprendeu a raciocinar, mas parece que ele não está conseguindo pensar com equilíbrio e buscar novas soluções que sejam mais edificantes para os seus problemas. Por isso que acaba fazendo besteira, né? Todo mundo, porque não pensa com equilíbrio. Isso porque todo homem, né, ele é marcado por hábitos. As tendências que nós trazemos de outras reencarnações são os hábitos que nós temos hoje. E que hábitos são esses? Alguns hábitos, na verdade, são insalubres. Por que são insalubres? Fazem mal à nossa saúde. Hábitos físicos. Comer demais, né? Comer açúcar, comer uma carninha gordurosa lá no churrasco, né? Beber uma cervejinha a mais, tomar pouca água, né? São hábitos insalubres, ou seja, prejudicam a nossa saúde física. Outros hábitos são perturbadores, prejudicam a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, porque são hábitos perturbadores, né? Agora, alguns hábitos, bem poucos, são benéficos e edificantes. É só a gente fazer uma comparação. Não estou falando de vocês, tá? É uma pessoa que eu conheço aí, faz de conta. Quantas vezes você vai no centro? Eu vou uma vez por semana no centro. Ouço a palestra e recebo passe. Legal. Quantas vezes você fica na televisão assistindo porcaria? Todo dia. Quantas vezes você pega o celular para só ver porcaria? Toda hora.
Então, poucos hábitos são benéficos e edificantes. Ah, mas eu vou no centro uma vez por semana. Uhum. É 1 hora contra 350 mil horas por semana, né? Então, poucos hábitos são edificantes e benéficos. Então, a gente precisa começar a rever os nossos hábitos, né? Para a gente começar a renovar nossas atitudes. Esse é o primeiro passo. Por que a gente tem esses hábitos e o que esses hábitos representam na nossa vida? Eles são reflexos condicionados que acabam prejudicando o nosso processo evolutivo. E é um condicionamento mesmo. Quando você vê, né, você já está fazendo a coisa errada. É condicionamento, tá? Então, qual que vai ser a nossa primeira atitude a partir de agora? Saindo daqui, vocês vão começar a rever os seus hábitos. Vou começar a rever meus hábitos. Todos que são prejudiciais e vou modificá-los. Vou tentar modificá-los e isso eu vou conseguir para a minha renovação quando eu partir para o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Esse é o primeiro ponto. Tá? Não adianta falar que se conhece porque ninguém se conhece. Se eu falar assim, ai, como você é chata, e eu não sou chata. Você não se conhece, minha filha, né? Ninguém aceita, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o primeiro passo para a gente rever o hábito, eu quero falar sobre essa palestra. Essa palestra eu fiz em 2023. Falei sobre livre-arbítrio e sobre responsabilidade. E tem tudo a ver com os nossos hábitos, né? Então, o que é o livre-arbítrio? O Livro dos Espíritos diz assim, ó. O homem tem liberdade para pensar e agir, senão ele seria uma máquina. Então, isso é livre-arbítrio. É a liberdade que nós temos de quê? De pensar e de agir, certo? Deus deu isso para nós, ok? Muito bem, senão nós seríamos máquinas. Mas essa liberdade caminha junto com a responsabilidade que nós temos. Porque se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos, escolhemos e pensamos, nós não teríamos nenhuma noção de moralidade. Então, o Livro dos Espíritos explica assim, sobre liberdade. O homem está subordinado a livre-arbítrio relativo e ao determinismo relativo. Então, nós temos liberdade absoluta? Não. Nosso livre-arbítrio é relativo. E por quê? Porque a nossa liberdade depende do grau evolutivo que nós temos. Na época dessa palestra, ainda eu falei, vou falar de novo. O tio do Homem-Aranha falou o que para ele? Grandes liberdades, grandes responsabilidades. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Foi isso que o tio do Homem-Aranha falou para ele. E ter liberdade de pensar e agir é um grande poder na nossa mão. Né? Então, quanto mais liberdade nós temos, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade e liberdade, mais evoluído nós somos. Tudo caminha junto. Certo? E também nós estamos condicionados ao determinismo relativo. O que é determinismo e o que é esse determinismo relativo? É fácil. O que você faz agora determina o que vai ser daqui a pouco. É isso. Então, o determinismo para nós é assim, o que acontece hoje, o que está acontecendo na vida de vocês hoje, foi determinado por causas anteriores, ou seja, pelo mau uso do livre-arbítrio numa vida passada. Você está pagando hoje, está resgatando hoje. Tá? Isso é o determinismo que está relacionado com o que você fez na sua vida passada determinou a vida que você está levando hoje. O que você está fazendo hoje vai determinar a sua próxima encarnação, sua vida futura. E é assim sempre. Então, nós todos estamos condicionados a isso. Ok? Resumindo, é bem fácil. É só lembrar disso aqui, ó. Deus dá a liberdade para cada um plantar o que quiser. Mas como Ele é justo, Ele determina que cada um vai colher exatamente o que plantou. É isso aí. Esse é o primeiro conceito que eu queria rever com vocês. Aí eu tenho que pensar, preciso mudar meus hábitos, né?
Como que eu estou usando minha liberdade? O que eu estou fazendo, né, comigo mesmo? Esse é o primeiro pensamento que a gente tem que começar a pôr em prática, certo? Aí, então, agora eu vou começar então a rever as palestras. Essa não foi a primeira palestra do ano. Essa foi a segunda. A primeira eu vou deixar para o final, depois vocês vão entender por quê. Essa foi a segunda palestra. Então, para recordar essa segunda palestra, eu falei um pouco de mediunidade e sintonia. E eu comecei a palestra assim: somos todos médiums? Todo mundo tem dúvida, né? Será que eu sou médium? Né? Será que todo mundo é médium? Nossa, eu frequento o centro faz anos, vou lá nos estudos, e eu não sinto nada. Será que eu sou médium? Né? Todo mundo sempre quis saber. Então, tanto o Divaldo como o Chico Xavier explicam o seguinte: existe uma diferença entre mediunidade e sintonia, tá? Todos nós conseguimos entrar em sintonia com qualquer força com a qual estejamos na mesma vibração. Pode ser encarnado ou desencarnado, tá? Mas mediunidade é a força mental que nos dá a capacidade de entrar em contato com a vida espiritual. Isso é mediunidade, tá? Então, mediunidade é a força mental que faculta manter um contato com a vida espiritual. Isso é mediunidade. Mas mediunidade também é a oportunidade de servir a um trabalho muito edificante. É uma oportunidade de trabalhar, certo? E o que é sintonia? Tanto o Divaldo como o Chico dizem assim: sintonia é acordo mútuo. É você entrar de acordo com os mesmos que estão comungando do mesmo campo vibratório que você. Isso é sintonia. E precisa ser só com desencarnado? Não. Quando você chega numa festa, você não entra em sintonia com todo mundo para ficar todo mundo feliz. Você está sintonizando no mesmo campo vibratório que aquelas pessoas da festa. Da mesma forma que se você chegar num velório, você não vai chegar fazendo festa, né? Você vai entrar em sintonia com aquele campo vibratório, certo? Então, isso é sintonia. É um acordo mútuo, é entrar no mesmo campo vibratório, certo? Isso é sintonia. Então, existe uma diferença entre sintonia e mediunidade. Mas, será que todos nós somos médiuns, né? Aí o Chico diz assim, ó: a mediunidade não acontece por milagre. Faz 30 anos que eu sou espírita kardecista, e às vezes eu já vi gente chegando lá no centro falando assim: eu preciso trabalhar no centro porque eu sou médium desde pequeno. Quem te disse, né, que você é médium desde pequeno? Então, tanto o Chico como o Divaldo dizem que a mediunidade não acontece por milagre. Antes, a pessoa precisa aprimorar os seus valores morais e superar as paixões inferiores. Eu já vi muita pessoa trabalhando na sala de trabalho mediúnico, sai, quando passa o portão, vai fumar. Eu não posso? Pode, claro que você pode, não é? Ninguém está falando que você não pode. Você é livre para escolher, não é? Mas você tem que assumir as consequências, né? Então, a mediunidade não acontece por milagre. Primeiro precisa aprimorar os valores morais e superar as paixões inferiores para que você se dedique a esse trabalho. É a oportunidade de servir a mediunidade, né? Então, o médium seguro procura sempre ter o quê? Equilíbrio nos seus pensamentos, ter uma boa conduta, ter humildade no agir, né? Sempre disposição para o trabalho, né? Porque tem muita gente que quer vir fazer paz, mas ninguém quer vir lavar o banheiro, né? Então, tem que ter disposição para esse trabalho dentro da entidade, tem que ter amor fraterno e, principalmente, tem que ter o hábito da oração. Porque a oração é o botão que liga a nossa conexão com o mundo maior. É a oração que faz a nossa conexão, tá? Então, o Chico respondeu para nós. O Chico diz assim, ó: todo ser humano é médium. Todo mundo aqui é médium.
Todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos nós somos médiuns, intermediários. Todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então, a pergunta que realmente tem que ser feita para todo mundo, e que eu fiz no dia da palestra, não é se nós todos somos médiuns, é: todos somos dignos de trabalhar com o labor da mediunidade? Todos somos médiuns, mas será que todos nós somos dignos de trabalhar com a mediunidade? É essa a questão que eu quero deixar para vocês pensarem, para rever este hábito, tá? A outra palestra foi sobre mediunidade e sexualidade. Eu sempre vou seguindo, eu tenho uma sequência nas minhas palestras. Por que eu falei sobre mediunidade e sexualidade? Porque a gente vive um tempo difícil em relação à sexualidade dos homens, né? E aí eu quis trazer o que o Espiritismo pensa disso. O Espiritismo diz que ele sempre se coloca contrário a qualquer tipo de preconceito em relação à sexualidade humana, seja ela qual for, tá? Essas questões relacionadas à sexualidade humana têm sempre que ser vistas com bom senso e isenta de moralismos. Porque o que é o moralismo? Alguém sabe o que é moralismo? Moralismo é isso aqui, ó. Tem essa regra, eu imponho para você, mas eu mesmo não sigo. Isso é moralismo. É impor a regra para o outro, mas que você mesmo não segue. É isso que faz o moralista. Certo? A minha avó dizia assim, ó: explica bem o que é o moralista. Macaco senta em cima do rabo e aponta o rabo do outro. É isso que a minha avó dizia. Não é? É isso mesmo. É isso que o moralista faz. Então, essas questões da sexualidade humana a gente precisa olhar sem preconceito. E por quê? O Chico explicou bem isso daí. Em 1971, ele foi no programa Pinga Fogo e fizeram a pergunta para ele sobre a questão homossexual, que na época era assim que se falava, né? Sobre essa questão, e ele respondeu assim, ó, olha a resposta do Chico, que maravilhosa, em 1971. Ele disse assim, ó: o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade como a assexualidade, são condições da alma humana. São condições da alma humana, são condições da personalidade humana reencarnada. Essa alma humana reencarnada muitas vezes é portadora de conflitos. E esses conflitos, na verdade, dizem respeito à sua condição de alma em prova. Às vezes, ele está naquela condição sexual para passar por uma prova nessa vida. Pode ser uma prova para ele, né? Ou na sua condição de criatura em tarefa específica. Eu tenho um pensamento, mas é um pensamento meu. Eu acredito realmente que Chico Xavier era assexuado. Ele não tinha necessidade de ter contato sexual com ninguém. Ele não precisava disso. Tanto se quem assistiu o filme do Chico sabe, quando ele era jovem, o pai levou o Chico numa casa de prostituição. Quando o pai foi ver, ele estava ajoelhado rezando com as moças. Ele não precisava de contato sexual com ninguém. Então ele era assexuado porque ele era uma personalidade humana reencarnada numa tarefa específica. Então Deus não brinca com a gente. Tudo é programado, tudo tem um propósito, né? E a questão, e eu falei na época assim, o que realmente barra a evolução do ser não é a condição sexual que ele faz opção, é a promiscuidade, é a forma como ele vive essa condição sexual. Porque tem muito relacionamento homoafetivo que é muito mais lindo e puro e sincero e fiel do que relacionamento hétero. Eu já vi um monte, né? Então, não é a condição sexual para o espiritismo, é a promiscuidade, a forma como a pessoa vive, né? Então, o próprio Emmanuel diz que os problemas do homem pelo próprio homem precisam ser equacionados. É o homem que precisa resolver. Cada um que resolva a sua própria questão, a sua própria prova.
Não adianta esperar uma resposta definitiva dos espíritos. Eles não vão falar, olha gente, isso não pode, isso é pecado. Os espíritos nunca vão falar para a gente, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. A única certeza e a única resposta que os espíritos dão para nós é: nenhum homem pode se eximir das suas responsabilidades, tanto espirituais como morais, independente da escolha que ele fizer. Ele nunca pode fugir das suas responsabilidades. Essa é a resposta dos espíritos. Agora, as escolhas dele, ele é que vai ter que arcar com as consequências. Ok? Estou revisando bem a matéria? Todo mundo está entendendo? Legal. Continuando. Aí depois eu falei sobre diversidade dos mundos, né, dos diversos mundos habitados. E numa outra palestra eu falei sobre Capela, contei a história de Capela. Mas aí eu resumi numa só, né? Por que eu falei sobre a pluralidade dos mundos? Porque Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas. Qual que é a casa do nosso pai? É o universo, né? E quais são as moradas? A infinidade de globos que existem no universo, que a gente não conhece nem um terço, né, da existência de um terço. Fora as outras moradas, que isso pode ser o tema para uma palestra, que são as moradas mentais. A casa do Pai tem muitas moradas, inclusive aqui e aqui. Também são moradas, né? Então vamos lá. Jesus disse isso. Aí o Livro dos Espíritos diz assim, ó. Todos os globos do espaço são habitados. Todos. E aí continua falando. E a Terra está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Eu acho que a gente na escala deve estar lá em 8º, 9º lugar. Eu acho. Porque realmente nós estamos ainda nos degraus da evolução. A gente está no 3º degrauzinho ainda. Nós estamos na idade da razão ainda. Nem entramos na idade da humanidade ainda. Então, nós estamos longe de ser os primeiros. Então, nós não somos os primeiros a habitar a grande morada do Pai, né? Então, existem mundos inferiores, mundos intermediários e mundos superiores. A Terra é um mundo intermediário, porque ela está em transição. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo regenerador. É por isso que nós estamos trabalhando, para que a Terra se torne esse mundo regenerador. Então, ela é um mundo intermediário, certo? E ela vai mudar algum dia? Sim, ela vai mudar somente quando uma das moradas do Pai melhorar. Sabe qual? Quando a morada mental do homem possuir equilíbrio. Vamos rever nossos pensamentos? Para começar a pensar com equilíbrio? Então, a Terra só vai começar a mudar quando a morada do homem começar a possuir equilíbrio e começar também a dirigir os seus pensamentos sempre para o alto. Aí a Terra começa a mudar, né? Quando o homem começar a trabalhar só para o bem e se resignar à vontade divina. Só aí a Terra começa realmente a entrar na sua regeneração. Na verdade, Capela passava pelo mesmo que nós estamos passando aqui. Capela era um mundo em transição. E aí ela passou por muitas reformas, por conquistas morais. Só que sempre tem aquele que é rebelde, né? Fala, eu não quero mudar. E aí o que aconteceu? Esses que resistiram no mal foram exilados num planeta primitivo. Sabe como chamar esse planeta primitivo? Terra. Tem um monte de capelino aqui. Todo mundo é exilado de Capela aqui. Todo mundo foi mandado para cá. Todos que estavam em Capela e resistiram no mal, não quiseram se reformar, foram exilados no mundo primitivo. Os capelinos vieram para cá para alavancar o progresso, porque nós estávamos ainda na era do instinto, milhões de anos atrás. Homens das cavernas, que não sabia nem, não existia fogo, não existia roda, não existia nada, né? Então eles vieram para cá. Por isso que nós não somos os primeiros, nem inteligência, nem bondade, nem imperfeição.
Nós fomos aprender com os capelinos. Mas a história de capela é muito legal e bem interessante, né? A outra palestra que eu fiz foi falar sobre a morte. Por que eu quis falar sobre a morte? Porque a morte tem aquela coisa meio pavorosa, né? Ninguém gosta de falar de morte. Aí eu fui falar de morte. E por quê? Porque por causa de um livro que eu comprei aqui no sebo. Aí, nesse livro dizia assim: o homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida, certo? Desde que a gente nasce, a gente é educado somente para a vida, não é? Mas qual é a única certeza da nossa vida? A morte. Essa é a única certeza, não é? Então, se a morte física é uma certeza, não é uma opção, não dá para a gente escolher, ah, não quero morrer, Deus, eu escolho não morrer. Dá para escolher? Não. Todo mundo morre, né? Então, a morte é uma certeza. Então, não seria necessário que nós também nos educássemos para a morte? Para morrer bem? Para chegar, como eu disse lá na palestra, chegarmos melhor no túmulo do que quando chegamos ao berço? Não seria? A gente não tinha que se educar para chegar bem na hora da morte, né? Por isso que eu resolvi falar sobre a morte. O Evangelho Espírita diz assim: o que é a morte? A morte para os homens é apenas uma separação material de alguns instantes. Separação do quê? Do exílio, onde nos retém a vontade divina. Por isso que eu falei que todo mundo aqui é exilado de capela. Todo mundo foi mandado embora e veio para cá sofrer na terra, né? É bem isso. Então, a morte é essa separação de alguns instantes. Só isso. Porque, para nós, essa vida aqui é um instante. O tempo na erraticidade é diferente, né? Lá na vida espiritual é diferente. Tá? Então, as religiões não cuidaram desse assunto da morte, né? Com muita naturalidade. Aí, essas doutrinas dogmáticas vieram tecendo, né, sobre a morte uns conceitos um pouco pesados. Então, quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno. Agora, quem não é bom nem mau é mais ou menos ficar lá no purgatório, sofrendo. Aí fica o quê? Sofrendo eternamente? Né? O que acontece? É só isso que tem para hoje? Né? A hora que acabar aqui é só isso que eu tenho? Né? Então, o que o Espiritismo fez? O Espiritismo veio para libertar a morte desses conceitos que foram tecidos pela ignorância humana, né? Pela ignorância do homem ou pela ignorância daqueles que ouvem e a não ignorância daqueles que têm o poder e querem manipular pelo medo, né? Também pode ser. Então, o Espiritismo veio explicando o que é vida, o que é morte. Vida e morte são apenas os limites de uma existência. Nós temos uma única existência, eterna. É o nosso espírito de existência eterna. E morte e vida são os limites dessa existência. É como se a gente estivesse por uma escola. Aí a gente viveu uma vida. Acabou a primeira série, você morre, vai lá, volta para a segunda série. Morre, vai lá, volta para a terceira série. É assim, é como uma escola. Morte e vida são os limites da nossa existência. Então, dessa palestra, o que fica? Nós precisamos nos preparar hoje, estudando o nosso amanhã, o nosso futuro espiritual, para que a gente possa viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Para que o determinismo determine que a nossa próxima encarnação seja melhor. Certo? Seguindo a questão da morte, eu falei sobre o futuro e o nada, porque muitas religiões apresentam assim: depois da morte é nada. Né? Qual que é o futuro do ser depois da morte? Né? Então, eu falei sobre alguns equívocos de algumas crenças. Porque o que é crer? Crer é quando você tem a disposição de aceitar alguma coisa sem contestar. Eu creio, eu aceito e não duvido. Eu creio em Deus. Eu creio na codificação de Kardec. Então eu não duvido. Isso é crer. Certo? Então quando você crê, você não contesta. Isso é crer. Ótimo. Sobre essa questão da crença, né? A gente precisa entender que não basta só crer. É preciso
conhecimento. Por isso que eu gosto de estudar o Espiritismo. Porque não basta eu crer na codificação, na doutrina espírita. Eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso estudar para entender. Então, crer não significa ter conhecimento. Mas muitas crenças religiosas e filosóficas trouxeram as crenças de uma forma meio equivocada e apresentaram 5 alternativas para a humanidade. Eu não vou falar de todas. A doutrina materialista só leva em conta a vida material. Panteísta, pan significa tudo, teísmo significa Deus. Então, tudo é Deus. Só que a gente não é nada. A gente é um pedacinho de Deus. Quando a gente morre, a gente volta para Deus. E acaba todo o resto. E deísta acredita que Deus criou tudo, mas depois que ele criou, ele lavou as mãos e foi embora. Agora se vira. É isso que os deístas acreditam, né? Lavou as mãos, virou Pilatos. Deus virou Pilatos. Então, vou falar um pouquinho só da doutrina dogmática e da doutrina espírita. Porque o dogmatismo é o que mais existe hoje. O que mais existe atualmente são doutrinas dogmáticas. Por quê? Porque a doutrina dogmática, ela apresenta preceitos de caráter incontestável. Olha, se você for participar da nossa doutrina, você não pode cortar o cabelo. Você não pode trabalhar de sábado. Ou você tem que ajoelhar para rezar. Então, a doutrina dogmática, todas elas apresentam preceitos de caráter incontestável. Você não pode contestar. O problema dessa doutrina é que, do jeito que você vem para a vida, você vai levar consigo pela eternidade o que você foi. Seja moral, seja intelectual, seja fisicamente. Então, por exemplo, se você nascer um deficiente físico, quando você morrer, foi bom, então você vai para o céu. Aí você vai ficar lá esperando o juízo final eternamente, deficiente físico. Ah, você foi um ladrão? Você matou, roubou, né? Moralmente você é deficiente moralmente? Aí então você vai para o inferno. Aí você vai ficar esperando lá o juízo final eternamente. Então essa doutrina não traz a possibilidade nem de progresso, nem de reparação, nem de nada. Oferece para esse ser nada. Depois que ele morre, ele oferece o nada. Aí o Espiritismo, ele, por ser alicerçado nesse triângulo de forças espirituais, explicando tudo, baseando-se na ciência, na filosofia e na religião, veio trazer para esse ser um futuro mais digno, né? Um futuro mais justo, mais realista, mais lógico. Então, vamos entender o que você tem para o seu futuro. Nós vamos te apresentar este futuro demonstrando a grandeza de Deus. De que forma o Espiritismo veio demonstrar para a gente a grandeza de Deus? Primeiro, pelo amor que ele tem pela gente. Então, Deus ama tanto a gente que ele criou todos os princípios, todas as almas, livres para escolher entre o bem e o mal. Olha, meu filho, eu te criei, você pode escolher. Eu te deixo livre para você escolher. É isso que o Espiritismo fala para a gente. Aí o Espiritismo também vem trazendo a grandeza de Deus na sua justiça. Porque aí Deus fala assim, eu te amo, você é livre. Só que eu sou justo. Então, todos vão ser responsáveis pelas suas ações e vão ter que assumir as consequências das suas escolhas. Você pode escolher o que você quiser, mas você vai ter que assumir as consequências. E aí demonstra a infinita bondade de Deus falando assim, tudo bem, meu filho. Você pode escolher o que você quiser, você vai errar, vai assumir a consequência, mas você pode voltar e reparar o seu erro. Vou te dar quantas oportunidades você quiser para você consertar, que são as diversas reencarnações. É igual um filho chegar para um pai e falar assim, pai, eu vou ser jogador de futebol. Ai, mas eu te dei as melhores escolas, eu queria que você fosse médico, você vai estudar medicina e tudo mais. Não, mas eu quero ser jogador de futebol. Aí o pai fala assim, tudo bem, filho, eu te amo, então você é livre para escolher. Vai fazer o que você achar melhor, vai ser jogador de futebol. Tá bom, pai, mas você vai ter que assumir as consequências se não der certo. A escolha é sua, você tem que assumir, você é responsável pela sua escolha, você assume as consequências. Tá bom. Mas se não der certo, filho, pode voltar, que eu vou te ajudar a recomeçar. É isso que Deus faz com a gente. Foi isso que o Espiritismo mostrou para a gente como futuro.
para o ser, para a alma, né? Não existe, não é um nada. É isso que eu dou para vocês, tá? Depois, nós chegamos em setembro. Era o mês de prevenção contra o suicídio. Aí eu fui falar do André Luiz, contar a história do André Luiz, do nosso lar, e falar do suicídio indireto. O André Luiz, após o desencarne, acordou lá no umbral, ótimo. Aí ele era chamado, passou por sofrimento, ficou 8 anos no umbral, passou por muito sofrimento, e era chamado de suicida. E ele ficava revoltado, mas por que as pessoas me chamam de suicida, né? E aí ele explicou assim no livro, ele diz assim, ó: eu não imaginava que episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação, poderiam me levar ao suicídio indireto. É como se falasse, eu não pensava que pular nesse rio aqui eu podia cair, bater a cabeça e quebrar e morrer, né? Como muita gente às vezes pula numa piscina e bate e morre, né? Então, eu não imaginava que episódios simples, sem maior significação, ou seja, escolhas minhas que para mim eram, né, simples, pudesse me levar ao suicídio indireto. Então, o que é o suicídio indireto? Só para recordar, ele acontece quando pessoas levam um estilo de vida que vão prejudicar, vão reduzir as suas forças físicas e vitais. Seja qual for o estilo de vida. Então eu não posso fazer nada? Pode. Mas você precisa pensar com equilíbrio. Até que ponto você pode ir, né? O próprio Evangelho diz, Deus não condena os prazeres mundanos, mas o excesso deles em prejuízo da alma. É isso que Deus condena. Então, tudo que prejudica a sua alma é um vício. E os vícios desgastam a saúde física e apressam a morte. Porque se o seu corpo perde a sua saúde física, você vai morrer, né? E tem um vício pior ainda, que são os maus pensamentos e as atitudes negativas, que são os responsáveis por desgastar as nossas energias e aí ocasionam as doenças psicossomáticas. E aí nessa palestra eu falei bastante sobre doença psicossomática. Não sei se vocês se lembram. Mas o que são as doenças psicossomáticas? São problemas físicos causados pelo sofrimento emocional, por não pensar com equilíbrio, né? Isso é uma doença psicossomática. As doenças psicossomáticas são a ligação direta entre a nossa saúde emocional com a nossa saúde física. Se nós não estamos bem emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, o nosso físico sofre, fica doente. Isso é uma doença psicossomática, que foi o que aconteceu com o André Luiz, tá? Aí eu falei das 3 revelações. Estou quase chegando em dezembro, né? Estou em outubro, setembro, outubro, isso. Aí em outubro eu falei das 3 revelações. A humanidade tem, assim, se destacam 3 revelações. A primeira revelação foi a de Moisés, o mosaísmo, né? O que o Moisés trouxe para nós? Trouxe o decálogo, né, que é a lei divina, são os 10 mandamentos, e também como ele guiou aquele povo por 40 anos, ele era o líder, ele precisava de uma lei disciplinar, né, uma lei moralizadora para não ter as barbáries que também aconteciam, né? Essa revelação aconteceu para quê? Para falar para a gente o que a gente podia fazer. E eu fiz uma comparação, porque na época dessa revelação, que foi 1.300 anos antes de Cristo, nós éramos crianças espirituais. E o que um pai faz com uma criança espiritual? Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, vai ficar de castigo, né? Não é assim que o pai faz? Então, os 10 mandamentos têm o quê? 3 afirmativas e 7 negativas. Isso pode. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar pai e mãe. Guardar domingos e festas. Isso pode. O que não pode? Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo. Não, 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 não. Essa foi a primeira revelação. Porque nós éramos crianças espirituais. Nós precisávamos aprender pela disciplina. Aí, depois de 1.300 anos, a segunda revelação foi o cristianismo, a de Jesus. Aí nós éramos jovens espirituais.
estava um pouquinho mais crescidinho. Aí Jesus veio trazer para a gente um novo Deus. Um Deus que não punia, não era bravo. Um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus misericordioso. Ele veio mostrar o verdadeiro sentido das leis. Ele não veio para mudar as leis. Ele não veio... a lei de Deus era imutável. Ele veio para tirar as distorções que foram criadas. Porque Jesus disse, não é a lei que tem que mudar. Quem tem que mudar são os homens. Então Jesus veio mostrar para a gente como a gente podia fazer. Então lá era o que a gente podia fazer. Aqui, como vocês podem fazer? Pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, né? Pela humildade, assim que vocês podem fazer. 1850 anos depois, terceira revelação, Espiritismo. A revelação dos espíritos codificada por Kardec. Que surgiu por quê? Para que veio o Espiritismo? Para mudar tudo isso daí? Não. Veio para quê? Para recordar essas leis, para explicar, para desenvolver, para tirar os equívocos, para explicar por meio da ciência, da filosofia e da religião. Veio para trazer fé, para trazer esperança, e aí veio para explicar o porquê fazer, porque agora vocês já são adultos, agora você já pode entender por que você está passando por isso. Porque nós já estamos crescidos, já estamos crescidinhos, né? Então a gente já consegue entender por que eu estou sofrendo desse jeito, né? Quais são as consequências das minhas escolhas. Aí nós chegamos no mês passado, novembro, eu falei sobre o Espiritismo e a necessidade da ciência. Tomar um golinho de água, tá? E aí, na verdade, eu falei sobre o livro Consolador. Alguém foi procurar o livro para ler? Não, né? Vocês são, olha, vocês são demais, né? Eu falei tanto do livro Consolador, mas tudo bem. O livro Consolador, né, é um livro que veio para discutir temas doutrinários, é um livro de perguntas e respostas, que veio para ampliar os conhecimentos sobre o Espiritismo, e foi ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e é um livro de perguntas e respostas. Ok. Então, esse livro veio fazer o quê? Ele veio trazer... Ele começa já falando da importância e da necessidade da ciência. E aí o Emmanuel diz assim, ó, a ciência é útil para o homem precisa da ciência, mas é preciso usá-la com uma consciência esclarecida e com um coração sincero. Por quê? Porque senão a ciência vai se tornar a vilã da destruição, que é o que está acontecendo, não é, gente? Estão usando a ciência para cada coisa que, pelo amor de Deus, né? É preciso usar a ciência como um meio para o bem e para o progresso positivo da humanidade. Eu também trouxe algumas questões que falavam sobre fé, só para a gente pensar nessa questão da fé. E o que me chamou muita atenção, quando perguntou para o Emmanuel, né, o que é ter fé? E ele respondeu assim, olha, ter fé é guardar no coração essa luminosa certeza em Deus. Mas é qualquer certeza? Não. É a certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Ter fé é ir além do acreditar, do crer. Ter fé é você repousar nessa energia constante da realização divina. É você acreditar que Deus vai resolver. Não, eu acredito, vai resolver. Isso é ter fé, né? É ir além da crença religiosa, né? Então, o Espiritismo veio para esclarecer o quê? Esse erro religioso e revelar a verdadeira luz, pelos ensinamentos, mas pelos atos também. É isso que o livro Consolador fala. Agora, chegando ao final, porque os últimos serão os primeiros, a minha primeira palestra foi para falar sobre milagres. Foi a minha primeira palestra desse ano. Eu falei sobre milagres. Os milagres na visão espírita. Depois vocês vão entender porque que eu deixei por último, tá? Mas o Espiritismo diz que milagres não existem. Nossa, que coisa pesada, né? Ué, você fala sobre milagre, o Espiritismo fala que milagre não existe? Não.
Milagres não existem. E eu acredito nisso. O Espiritismo diz assim: o que existe é a utilização do seu lado espiritual, influenciando na matéria, usando a sua mediunidade, que é força mental, e a espontaneidade do acontecimento. Né? Nem a mediunidade acontece por milagre, não foi o que eu falei lá? Então, como é que vai existir milagre? Né? Então, o que acontece no Espiritismo? É a utilização do seu lado espiritual influenciando na matéria. Ok. Mas e os milagres de Jesus? Então não existia o milagre de Jesus? Eles não aconteceram? Aconteceram. E era milagre? Era. Para aquele povo, naquela época, para aquelas crianças espirituais, que estavam se tornando jovens espirituais, era milagre. Porque o Jesus precisava fazer aquilo. Só que Jesus, como o livro Consolador fala, ele ajudou Deus a criar o universo. Então ele sabia manipular todos os fluidos da natureza. Então, os milagres de Jesus, na verdade, era a manipulação dos fluidos, que é esse elemento, esse princípio elementar de tudo na natureza. Então, lá naquele milagre lá do barco e dos peixes, que ele falou, joga a coisa ali para pescar, o que ele fez? Manipulou os peixes fluidicamente, fez os peixes irem para lá, joga a rede lá. Milagre! Todo mundo pescou, né? Mas, na verdade, era manipulação dos fluidos elementares de tudo que existe na natureza, né? Ah, e a multiplicação dos pães? Não, na verdade, ele manipulou os fluidos vitais das pessoas, fazendo com que as pessoas se sentissem saciadas. Mesmo que ninguém comeu pão, todo mundo se sentiu saciado. É manipulação de fluido. Por isso que o Espiritismo diz que milagres não existem, né? Mas Jesus precisava fazer isso daí para que as pessoas acreditassem em Deus, para que aceitassem o Evangelho, que aceitassem, nossa, esse cara é o cara, eu vou seguir esse cara, né? Eles precisavam ver esses feitos poderosos. Mas existe o milagre espírita. Ah, mas então o Espiritismo faz milagre? Na verdade, o milagre espírita não está em tirar as dores do nosso caminho. O milagre espírita está em explicar por que das nossas dores. Por que nós estamos sofrendo. O milagre espírita existe quando nos ajuda a suportar aquilo que a gente não pode mudar. É aí que está o milagre espírita. Quando você consegue suportar algo que não dá mais para você mudar. E aí você suporta. O milagre espírita está quando a doutrina vem nos ensinar como que a gente pode melhorar a nós mesmos, como que nós podemos nos prevenir e resolver nós mesmos os nossos problemas espirituais. Não foi o Emmanuel que falou lá no comecinho? Os problemas do homem pelo próprio homem têm que ser equacionados. É isso que o Espiritismo faz. Olha, eu vou te mostrar o que você pode fazer. Esse é o milagre espírita. Porque o Espiritismo diz assim, ó, o milagre está em cada um de nós. Então, para que cada um de nós possa se tornar um milagre nessa vida, agora vem a mensagem de Natal para vocês. Nós precisamos repensar a nossa própria existência, rever os nossos hábitos e repensar a nossa existência. Através de 2 passos. Primeiro, buscando o autoconhecimento, conhecendo a si mesmo. E segundo, definindo a si mesmo. O que eu quero para mim daqui por diante. Vou definir para a minha vida. Aqui tem uma frase que eu copiei do irmão Benedito. Por isso que eu falei de repensar a existência. O irmão Benedito disse, o ser que não se conhece, conhecer a si mesmo, não valoriza aquilo que ele tem de mais sagrado, que é a sua própria existência. Então, primeiro, a gente precisa conhecer a si mesmo e depois definir o que você quer ser para você mesmo e para o resto das pessoas. Tá? E para que isso aconteça, a gente precisa entender uma coisa. Ninguém aqui, e eu vou me colocar no meio, nós não somos vítimas espirituais. Ninguém aqui é vítima espiritual. Ai, como Deus é ruim para mim, como Ele me castiga. Ninguém é vítima espiritual. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Tá? Então, nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas próprias imperfeições morais. Nós só estamos aqui porque nós somos imperfeitos.
né? Entendendo que toda consequência vem do quê? Do estágio moral em que a gente está. É isso que a gente precisa entender, tá? O Divaldo diz assim, que cada um de nós vai ter que se libertar do próprio emaranhamento que a gente se meteu. A gente que se meteu nisso aqui. Então, a gente que vai ter que melhorar. Mesmo que a gente receba a ajuda do próximo, como a gente recebe aqui no centro, a gente precisa se empenhar. O grande empenho é de cada um. Só aí que nós vamos conseguir realizar o milagre da harmonia pessoal, da superação dos infortúnios e da conquista do bem-estar, tá? Então, para esse final de ano, eu quero relembrar o que eu falo, eu vivo repetindo quase em toda a palestra. Eu quero relembrar a frase do teólogo Pierre Chardin, quando ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. É justamente o contrário. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando nós entendermos isso daí, que toda a realidade é do espírito, toda a realidade da nossa vida é do espírito, aí a gente vai conseguir paz. Toda a paz que a gente conseguir vai ser nesse entendimento, tanto do reino de Deus e da sua justiça. Ninguém aqui é vítima espiritual. Somos seres espirituais vivendo mais uma das reencarnações, mais uma experiência humana, tá? Então, para que a gente possa, o que eu falei lá no primeiro, renovar as nossas atitudes, o que a gente precisa fazer? Pensar com equilíbrio e transformar os nossos hábitos. Aí a gente vai começar a se renovar. Então, gente, tudo depende exclusivamente de nós, tá? Essa é a minha mensagem de final de ano para vocês. Muito obrigada, eu amo vocês de coração. Muito obrigada, viu?